Eu vou tentar, se der tempo, né? Se não der, eu continuo na semana que vem. No final você leva o resumo da mensagem. Eu vou tentar explicar duas coisas para chegar no ponto principal. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1. Me ensina, Deus, Como ouvir o teu chamado. como ouvir o teu chamar. Meu coração Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. não quero Deus. Não quero ter Alguns minutos com você. alguns minutos com você. Me deixa ser Me deixa ser para sempre o teu bem. para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar. Meu coração quero entregar, Seguir os passos. seguir os passos teus. Não quero ter, mas fé. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser Me deixa ser para sempre o teu bem querer. para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Amém. Olha um pouquinho para mim, a gente vai ler. Vou precisar explicar aqui para que você entenda o que Deus quer lhe orientar. Na semana passada, nós falamos a respeito da importância do cristão saber reagir diante das adversidades. A importância de você saber reagir quando vem as adversidades. Eu queria continuar aqui no versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Amém? Olhe um pouquinho para mim, por favor. A maioria de vocês sabe, mas há cristãos que eles não têm uma compreensão a respeito disso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Nós precisamos ter esse entendimento até para sabermos viver a nossa fé. Quando Deus, por exemplo, criou o primeiro ser humano, quando ele criou Adão, o que ele fez? Ele do pó da terra, ele fez o corpo. Então havia um corpo físico lá deitado, mas não havia vida nele. Em seguida Deus soprou o fôlego de vida. Ele soprou nas narinas o fôlego. Ali
se refere ao espírito humano. A junção do espírito e do corpo produziu a alma. Adão se tornou um ser vivente a partir dali. Então, com esse corpo físico, é que nós passamos a fazer parte desse mundo físico. Nós temos um corpo físico e nós passamos a fazer parte desse mundo físico com esse corpo. Neste corpo físico estão os 5 sentidos naturais: a visão, a audição, tato, paladar e olfato. São os 5 sentidos naturais do corpo. Esse corpo físico é como uma habitação. Dentro dele está a alma e o espírito. Então a alma, ela tem uma função intermediária entre o corpo e o espírito. Ela faz uma ligação com o corpo físico e o espírito. A nossa alma, ela faz parte desses 2 mundos, do mundo físico, do mundo natural, porque ela está ligada ao corpo físico e ao espírito. Nela está a nossa personalidade, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa capacidade intelectual, o nosso ego. A personalidade nossa está na alma. Então a alma tem uma função intermediária entre o corpo e o espírito. E o espírito, que é a parte mais nobre do nosso ser, é a parte mais nobre do nosso ser, porque o espírito é que comunica com Deus. Então, no espírito nós recebemos intuição, nós adoramos a Deus, e no espírito, através do espírito, é que há uma comunicação com Deus. Então, o cristão precisa entender isso. Por quê? Porque nós não podemos viver controlados pela nossa alma. Não dá certo. Deus, quando criou Adão e Eva, e ambos viviam no paraíso, Deus nos criou não para ser controlado pela alma, mas o espírito ligado ao Espírito de Deus deve controlar a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo. Por que tudo isso? Por que está se explicando tudo isso? Porque a gente precisa aprender que o que tem que comandar a nossa vida não é a alma, mas o espírito. Onde é produzida a fé? A gente ouve a palavra de Deus, a pessoa aceita, abre o coração. Essa palavra alcança o espírito da pessoa. Então é lá no espírito que é produzida a fé. A regeneração, o novo nascimento, acontece no espírito. O batismo no Espírito Santo, no espírito. Então o cristão precisa entender isso. Por quê? Porque a pessoa incrédula, além de não ter, evidentemente, esse entendimento, e não tem a sua fé, a sua vida firmada em Deus, as pessoas não entendem isso. Muitas delas são absolutamente controladas pela alma. Por isso que muita gente, inclusive, vive na base do sentimento, na base das emoções.
O que comanda a vida da pessoa são as emoções, os sentimentos. Os sentimentos mudam, variam, dependendo das circunstâncias, eles mudam. Então tem muita gente que vive dominada pelas emoções, faz aquilo que sente vontade. Aquilo que diz o sentimento, aquilo que diz a própria vontade, é o que a pessoa segue. A partir do momento que nós nos voltamos para Deus, passamos a crer na palavra de Deus, tem que haver uma mudança. Eu tenho que fazer por onde a minha vida com Deus desenvolver. Eu tenho que procurar viver por fé, eu tenho que procurar viver segundo a vontade de Deus. Eu tenho que fazer por onde a minha vida ser controlada pelo Espírito de Deus, que age no meu espírito e, consequentemente, o Espírito, através da alma, controla o nosso corpo e a gente faz a vontade de Deus. Quer dizer, semana passada, nós falamos a respeito de cristãos que eles não conseguem reagir diante das adversidades. E muitas pessoas, muitos cristãos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, muitas das vezes eles vão permitindo que a alma, porque na alma está os sentimentos, as emoções, na alma está o livre-arbítrio, na alma está a vontade própria da pessoa. Muitos cristãos, às vezes, eles mesmo conhecendo a palavra de Deus, eles continuam sendo controlados pela alma. Não é o Espírito de Deus, através do Espírito deles, que está conduzindo, guiando a vida deles. Eles estão vivendo na base das emoções. Eu queria ler aqui, antes de entrar no assunto principal, o Salmo 42, é só um exemplo, para a gente entender como é que acontece. Salmo 42, versículo 5, Davi não, um salmista, estava falando com a sua própria alma. Por quê? Olha um pouquinho para mim. Estava vivendo um momento difícil. E na alma estão as emoções, sentimentos, vontade própria. E no momento difícil, bateu o desespero na alma. Então, o salmista, falando, conversando com a sua alma, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Tá certo? Olha um pouquinho para mim, por favor. Quando a pessoa, olhe para mim, quando o cristão, por exemplo, está vivendo por fé, não é a alma que está controlando a vida dele, mas ele está vivendo por fé, ele está caminhando no Espírito, dentro da vontade de Deus. O Espírito de Deus, através do Espírito dele, controla a alma dele, conduz a vida dele. Nos momentos de adversidades, ele consegue se manter firme, se manter seguro. Por quê? Porque a fé que a palavra de Deus produz, e que se chama de fé sobrenatural, ela é produzida no espírito da pessoa. É no nosso espírito que a fé é produzida. Mas quando o cristão está vivendo e deixando a sua alma controlar a sua vida, certamente que os sentimentos e as emoções terão muita força sobre ele. E quando vem
dificuldades, adversidades, circunstâncias se tornam contrárias, nos momentos difíceis, essas pessoas, elas desanimam, o desespero vem, o desânimo vem. Então, o que o salmista estava fazendo? Trabalhando com a sua alma, porque na alma havia um desespero, um desânimo. Então ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Está falando com a alma. E diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, porque nele haverá salvação. O que ele estava fazendo? É como se ele estivesse usando a sua força, a força do seu espírito, para tranquilizar a sua alma, para controlar a sua alma. Então isso é muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes cristãos, eles vivem nos altos e baixos, nos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eles não conseguem seguir numa direção ou numa condição. Eles hoje, muitas das vezes, dizem: não, se alguma coisa boa acontece, se uma circunstância se torna favorável, eles ficam animados. Eles estão rindo para todo mundo, eles estão dizendo para todo mundo que Deus é com eles. Se amanhã muda o tempo, as circunstâncias mudam, uma dificuldade acontece, eles vão no buraco, eles vão no chão. Então a pessoa, segunda-feira é uma, terça-feira é outra, quarta-feira é uma, quinta-feira é outra, sexta-feira é uma, sábado é outra. A pessoa vive assim, ó. Ela não consegue se manter numa condição de firmeza, não consegue. Por quê? Porque muitas das vezes a alma ainda está tendo um controle muito forte sobre a pessoa. E na alma nós não podemos esquecer. Estão as emoções, a vontade própria, os sentimentos. Então, quando o salmista diz assim: ó minha alma, por que você está abatida? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele está fazendo um trabalho com ele mesmo. É como se ele estivesse usando a sua força espiritual para poder tranquilizar a sua alma. Então nós precisamos entender isso. Nós vivemos em um mundo de lutas, aflições, adversidades. Deus faz milagres, Deus realiza milagres, claro. Para Deus não há nada impossível, não há nada grave, não há nada difícil, não há nada irreversível para Deus. Mas nós vivemos num mundo de lutas. Às vezes surgem lutas, não foi com você diretamente, mas às vezes surgem situações, adversidades, com pessoas que estão ao seu redor, com pessoas que estão ao seu lado. São lutas que afligem você. Às vezes circunstâncias acontecem, circunstâncias mudam, adversidades surgem. O cristão não pode ficar vivendo, né, de acordo com as circunstâncias. As coisas estão indo bem, então eu estou animado, eu estou crendo, eu estou firme. As circunstâncias mudam, as adversidades aparecem, aí eu entro num buraco, aí eu quero me esconder, eu quero fugir, eu perco a força, eu não quero mais viver. Quer dizer, vai viver nos altos e baixos. Então o que nós temos que fazer? O que o cristão deve fazer? Eu preciso me fortalecer espiritualmente. Quer dizer, o meu espírito precisa adquirir força. O meu espírito precisa estar bem alimentado e fortalecido. Palavra de Deus e a presença de Deus.
Palavra de Deus e a presença de Deus. É fundamental para quê? Para que o espírito nosso, ele vá adquirindo força. Quanto mais se fortalece, quanto mais o espírito da pessoa é fortalecido, e isso só é possível, palavra de Deus e presença de Deus, mais condições do seu espírito ter controle sobre a sua alma, sobre a sua alma. Deus não vai arrancar sentimentos e emoções, Ele nos criou assim, tendo emoções e sentimentos. Nós nos convertemos e Ele não arranca e faz da gente um robô, não. Os sentimentos e emoções têm as suas funções, mas nós não podemos viver controlados pela nossa alma, dominados pelos nossos sentimentos e emoções. Então, quando você diz para uma pessoa, você precisa se fortalecer espiritualmente. O que isso quer dizer? Você tem um espírito. Esse espírito precisa ser alimentado e ser fortalecido. Então eu preciso, palavra de Deus, presença de Deus, me envolver com Deus. Eu preciso que esse espírito se torne forte. Forte. Quando estamos fora da presença de Deus, qualquer pessoa, por mais que ela seja legal, bacana, boa de coração, a pessoa que vive fora da presença de Deus, não tem a sua fé em Jesus, o espírito dela está caído, dominado por trevas. E quanto mais a pessoa peca, mais o espírito vai morrendo, vai perdendo a vida, o vigor. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque vai produzindo uma morte espiritual. Quando nos voltamos para Deus, eu preciso agora fazer por onde o meu espírito se fortalecer. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está se falando a respeito do aspecto espiritual. Então o espírito vai adquirindo forças. Então mais esse espírito, quanto mais envolvido com Deus, quanto mais fortalecido pela palavra e pela presença de Deus, mais esse espírito vai tendo controle sobre a alma. É mais fácil fazer a vontade de Deus, é mais fácil enfrentar as lutas, é mais fácil poder ir numa direção e não viver altos e baixos. Hoje estou rindo para todo mundo, estou dizendo que Deus é comigo, está tudo maravilhoso, estou sorrindo para lá e para cá. Está um sol bonito, aconteceu alguma coisa boa, então eu estou nas nuvens. Amanhã vem as nuvens, a chuva escurece, acontece um probleminha, eu quero entrar num buraco. É uma pessoa segunda, é outra terça, é outra quarta, é outra quinta. É uma pessoa numa semana, é outra pessoa na outra. E vive assim. Quando se vê isso entre os incrédulos, é normal. As pessoas incrédulas, elas não têm a presença de Deus, não têm um envolvimento com Deus, não andam com Deus. Normal. Elas ficam esperando alguma coisa boa acontecer para se animar. Se não acontece, elas vão procurar alguma coisa para tentar enganar a elas mesmas, se iludir com alguma coisa, para tentar dar uma dica que, não, eu estou vivo, viva, eu estou bem. O cristão não pode viver assim. O cristão tem que fazer o quê? Eu preciso me fortalecer, primeiramente por causa da vida eterna. É importante que você esteja a cada dia melhor na sua vida com Deus, porque isso vai assegurando a salvação. Mas não é só isso. Eu não posso viver e continuar vivendo controlado pela minha alma, porque nela
estão as emoções, os sentimentos. Então, se alguma dificuldade vem, os sentimentos muitas das vezes se tornam negativos, e aí eu vou para o chão, aí eu vou para o buraco, aí eu quero me esconder. Aí aquela pessoa de ontem que estava animada, convicta, determinada, aquela pessoa parece que desapareceu. É a mesma pessoa, só que hoje ela está no buraco, hoje ela quer se esconder, hoje ela quer cavar um buraco e entrar. Por quê? Porque Deus deixou de existir? Não. Porque Deus não tem poder para transformar o que ela está enfrentando? Não. Porque Deus agora perdeu a força? Não. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Muitas das vezes o que mudou foram as circunstâncias que mudaram. Ou às vezes as circunstâncias nem mudaram. Não aconteceu nada negativo. Às vezes simplesmente porque a pessoa deu vida a um pensamento negativo, e aquele pensamento se fortaleceu dentro dela, de repente ela começa a temer o futuro, ela começa a temer uma coisa que nem aconteceu. Alguém fala: o que houve? Alguma coisa aconteceu? Não. Por que você está nesse buraco aí total? Por que você entrou no buraco? Por que você está no... O pessoal costuma dizer que você está nesse deprê, não é assim que fala? Está nesse deprê aí total. O que aconteceu? Nada. Às vezes, um pensamento que foi alimentado e produziu um medo, o desânimo, uma insegurança, uma incerteza, por uma coisa que nem aconteceu. Nem aconteceu. Então não é isso que Deus quer que aconteça. O que Deus quer? Que venhamos crescer espiritualmente. Quando se fala crescer espiritualmente, é crescer o aspecto espiritual, é fortalecer o aspecto espiritual. Nós temos um Espírito, existe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas nós temos o nosso Espírito, e esse Espírito tem que estar no controle da nossa alma, e consequentemente assim Deus vai inclusive controlando o nosso corpo, a que não venhamos fazer qualquer coisa que queremos. Se isso não acontecer, espiritualmente não acontecer, complica, porque a alma pode inclusive puxar a pessoa para um lado contrário a Deus. Ela tem a sua função, ela tem uma função importantíssima. Então, quando o salmista ele diz: ó minha alma, porque você está abatida, ele está falando com a alma dele mesmo, porque alguma coisa estava acontecendo e o desespero estava querendo dominar. E ele fala com a alma dele, eu vou só repetir, ele diz: por que te perturbas dentro de mim? A alma estava como se perturbada, não é uma perturbação no sentido de demônios, mas estava sem paz. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então qualquer cristão, por mais fortalecido que ele esteja espiritualmente, ele pode passar por um momento difícil de lutas. O desânimo pode querer dominar, a tristeza, o desânimo. Tudo isso faz parte, né, das suas emoções, sentimentos, está dentro da sua alma. Ele não é um robô. Não vai passar por mais nada, não vai ter um momento de desânimo, de tristeza, não, ele vai ter, ele pode ter. Mas se há uma capacidade espiritual, rapidamente, com a sua força espiritual, ele consegue dar um controle para a sua alma. Não vou. Aí vem o lado da fé que está no Espírito. Aí vem o lado da confiança em Deus, que é produzida no Espírito. E essa condição espiritual consegue
resolver aquele problema da alma. Eu não vou me desesperar, eu não vou desanimar, eu não vou, não, isso aqui, o espírito, a força espiritual, a capacidade espiritual consegue levantar a pessoa. Então deixa eu dar um exemplo muito conhecido aqui de Davi. 1 Samuel capítulo 30. Está dando para entender, sim ou não? Estou falando várias coisas ao mesmo tempo. Depois, final da reunião, tem um resumo aqui que eu fiz, você leva, aí você vai ler com calma. 1 Samuel, por favor, capítulo 30. Davi, nessa época, estava trabalhando para os filisteus e deram a Davi uma cidade. Ele comandava homens de guerra, ele saiu para um determinado lugar com esses homens de guerra, e quando ele voltou, diz a Bíblia, ele encontrou uma tragédia daquelas. 1 Samuel 30, eu vou ler um pouquinho rápido, para a gente ter tempo depois de orar. Sucedeu, pois, e chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito, versículo 6, se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Olhe para mim, por favor, para você entender, não é difícil. Então ele sai com os homens de guerra para determinado lugar. Depois de vários dias, quando volta para a cidade, os inimigos haviam queimado toda a cidade e sequestraram as mulheres, crianças, sequestraram todos os que lá estavam. Os homens que estavam com Davi, que inclusive eram homens de guerra, acostumados com coisas difíceis, um desespero tomou conta daqueles homens e de Davi, a ponto de, diz a Bíblia, que eles choraram tanto que eles não tinham mais força para chorar. O desespero foi total. Davi também, sabendo, levaram todo mundo. Imaginaram, não sabiam, imaginaram, deve ter matado todo mundo por aí, para onde levaram a gente não sabe, o desespero foi total. Mas diz a Bíblia, e a gente tem que aprender, no meio daquele desespero todo, os homens que estavam com Davi ainda acusaram Davi, falaram assim: vamos apedrejar ele. Como quem diz, ele é culpado disso. Ele não tinha culpa de nada, mas ele era o líder deles, e ele, trabalhando para os filisteus, além de ver a cidade queimada, todo mundo foi sequestrado, ainda disseram: vamos apedrejá-lo. A situação era muito grave. O que houve? No meio de tanta gente chorando, desesperado, Davi conseguiu se reanimar em quem? Em Deus. É sobre isso que estamos falando. Ele se reanimou em Deus. Quer dizer, a sua força espiritual prevaleceu sobre o desespero, sobre os sentimentos, sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre tudo aquilo. Ele se reanimou em Deus. Os outros ficaram lá desesperados, mas ele se reanimou. Quando ele se reanimou, o que ele fez? Ele foi consultar a Deus. Ele pediu ao sacerdote a estola
E ele foi lá consultar a Deus. Deus, o que eu faço? Eu persigo esse bando? Eu vou alcançá-los? E Deus disse: persegue, porque você vai alcançá-los e vai recuperar todas as coisas e todas as pessoas. Davi saiu dali com 400 homens. No meio do caminho, 200 não aguentaram fisicamente e desistiram. Davi prosseguiu, Deus foi se manifestando, até que encontraram um dos inimigos caído lá, quase morto, que havia sido abandonado, e Davi fez uma espécie de pacto com ele: me diz onde eles estão e eu poupo a sua vida. E assim foi feito. Davi foi, alcançou os inimigos, prevaleceu sobre os inimigos, recuperou todas as pessoas vivas, com vida, e ainda recuperou tudo que eles haviam levado. Um grande milagre aconteceu. Deus se manifestou e abençoou. Mas abençoou por quê? Porque Davi conseguiu se reanimar. E se reanimando é que ele foi buscar em Deus uma direção. Então, uma coisa é você enfrentar lutas, adversidades, mas você está reanimado em Deus. Pela sua alma, você estava dentro de um buraco. Pela sua alma, você estaria, pelo seu sentimento, pelas suas emoções, você estaria dentro de um buraco. Mas por causa da sua condição espiritual, você está na fé. Você vai buscar Deus, você vai falar com Deus, você vai viver a sua fé. Então, uma coisa é enfrentar lutas prostrado, caído, dentro de um buraco, prostrado. Outra coisa é você enfrentar lutas reanimado no seu espírito, por causa da sua fé, da sua vida com Deus. E isso ficou na Bíblia. Quer dizer, se Davi ficasse lá se deixando dominar pelas emoções, tristeza, angústia, chorando, não tinham mais força para chorar, mas podiam ficar lá. A gente não consegue mais chorar, mas vamos ficar aqui, prostrado aqui, desesperado, nos lamentando. Deus não faria nada. Ninguém iria recuperar ninguém. Ninguém alcançaria ninguém. Não aconteceria nenhum milagre como aconteceu. Aconteceu por quê? Porque ele, no meio de 400 homens, desesperados, arrasados, ele conseguiu se reanimar. Como quem diz: eu não posso ficar nessa situação. Quando a Bíblia diz que ele se reanimou em Deus, não é a força dele. Com a capacidade de fé e confiança em Deus, ele conseguiu se levantar, se reanimou. E quando se reanimou, ele foi falar com Deus: Deus, o que eu faço? Deus vai, persegue, se vai alcançá-los. Então, quantas pessoas, elas estão, não só espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, elas estão vivas, elas vão trabalhar, elas cuidam de casa, elas levam os filhos para a escola, elas estão, você diz assim, estão vivendo aparentemente. Tem muita gente que por dentro está morrendo a cada dia. Cada dia a pessoa está se arrastando, está levando a vida, mas está se arrastando. E às vezes fica assim durante anos. Aliás, alguns não, muitos até, vão ficando tão arrasados por dentro, né? Porque a tristeza, a angústia, os sentimentos vão tendo uma força tão grande sobre a pessoa, e ela está diante de adversidade, muitas das vezes, que a pessoa, às vezes, ela vai desenvolvendo doenças físicas, por causa da sua condição espiritual e emocional. Então, Davi não era um robô, era um homem de fé.
vitorioso. Quando ele viu aquela tragédia toda, cidade toda queimada, a cidade não era o problema maior. É que sequestraram todo mundo, todas as mulheres, crianças, levaram tudo. Família toda foi sequestrada, levaram tudo, não ficou nada. O desespero foi muito grande. Não era um robô, não estou sentindo nada, não. Desespero tomou conta, inclusive dele, mas ele conseguiu fazer o quê? Eu vou me reanimar diante de Deus. Isso é individual. A gente pode orar, ensinar, pregar, mas eu não tenho condições. Ninguém tem condições de fazer isso. Às vezes você até chega para alguém e fala: ô fulano, você tem que se levantar, você tem que lutar, você até fala. Às vezes a pessoa não vive aquilo, não consegue viver. É individualmente. Individualmente, cada um tem que fazer o que? Eu tenho que fortalecer o meu espírito, porque nós não estamos ainda lá no reino dos céus, nós estamos aqui no mundo ainda. Nós buscamos uma pátria, não é aqui, celestial, visamos a vida eterna, tudo que Deus nos preparou, passar a vida eterna na presença de Deus, maravilhoso, mas nós estamos aqui ainda nesse mundo. E esse mundo é de quê? Hein? De lutas, aflições, adversidades. Às vezes você começa a se afligir por causa dos outros. Você está conduzindo a sua vida bem. Deus está conduzindo a sua vida. Aí você começa a sofrer, às vezes, por causa de uma pessoa. Às vezes é por causa do marido, às vezes é por causa da esposa, às vezes é por causa de um filho. Às vezes você começa a sofrer consequência do que está acontecendo com os outros. Não é com você diretamente, mas está te afetando. Como é que faz? Vamos fingir que não precisamos de condições para nos reanimar constantemente? Claro que precisamos, constantemente. Por quê? Porque nós temos emoções e sentimentos. Se Deus não vai fazer, não faz. Arrancasse emoções, sentimentos, não é assim que funciona. Nos convertemos, temos corpo, alma e espírito. Você pode, com a sua força espiritual em Deus, apoiado em Deus, você pode dar um controle para a sua alma nas horas difíceis. Não se desespera. A alma quer fugir, a alma está desesperada, angústia, sentimentos, emoções, quer entrar dentro do buraco. O salmista diz: ó minha alma, por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Isso é um trabalho consigo mesmo. Está usando o quê? Inteligência humana? Não. É a condição espiritual. Por isso que ele fala: espera em Deus. É a força espiritual para controlar a alma numa hora difícil. Tem gente por aí que quer se apoiar na própria força. Não dá. Tem gente por aí que passa por situações, as pessoas pensam assim: fulano é forte. Que forte? Às vezes está desesperado por dentro, às vezes está num desespero total por dentro, às vezes está querendo se matar de tanto desespero, mas tenta fingir para os outros que tem uma força. Não é baseado na nossa força. Eu tenho corpo, alma e espírito, você também. Deus comunica no nosso espírito. A fé sobrenatural é produzida no espírito. A confiança em Deus desenvolve no espírito. E o espírito tem que controlar a alma e, consequentemente, controla o corpo, para fazermos aquilo que é agradável a Deus. Então, quando diz o mesmo Deus, o apóstolo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma
sejam conservados, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Porque tem que cuidar do corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Qual é a parte principal, mais nobre? É essa. Então o que se tem que fazer? Não é se encher e procurar viver na base da emoção. Aliás, eu já disse isso muitas vezes nas reuniões, que tem gente que diz, não, eu sou uma pessoa muito emotiva, como se fosse uma coisa muito boa. Sou uma pessoa muito emotiva, né, como se fosse uma coisa muito boa. É um problema. Porque quanto mais dominado pela emoção, pelo sentimento, pior. Porque nas horas difíceis, a situação fica muito difícil. A pessoa às vezes vive fazendo aquilo que quer, aquilo que sente vontade. Então nós não podemos fazer isso. O que temos que fazer? Nós temos que fortalecer o nosso espírito. Como a gente alimenta e fortalece o nosso espírito? Palavra de Deus, presença de Deus. Palavra de Deus e presença de Deus. Quanto mais forte você estiver no seu espírito, espiritualmente falando, melhor, para que ele controle sua alma e o seu corpo. Você vai passar por lutas? Também passa, todo mundo passa. Você não vai sentir mais nada agora, um momento difícil, uma tristeza? Não, você vai sentir. Só que com a força espiritual, você consegue controlar melhor tudo isso. Então, não esqueça, nós vamos orar. Não esqueça de Davi. Davi, ele precisou se reanimar em Deus. Se reanimar em Deus. Não é a força dele. Davi era um cara muito forte, não. Está falando de força humana. Está falando de uma força espiritual, conquistada com a sua fé, seu relacionamento com Deus. Ele se reanimou no Senhor. Quer dizer, o espírito dele se ergueu e pôde controlar a alma. Os sentimentos ficaram de lado agora. Agora é fé. Deus, o que eu faço? Eu persigo esse bando, eu terei êxito? Não, se persegue. Você vai alcançá-los e vai recuperar tudo. Está escrito na Bíblia, recuperou tudo. E Deus foi fazendo milagres. Então uma coisa é você passar por um momento difícil e você se reanima em Deus. Isso é naturalmente normal para todo cristão. Isso é um momento difícil, mas eu me reanimei logo em Deus. Uma coisa é lutar reanimado em Deus. Por dentro, a alma, se dependesse dela, você fugia, se escondia. Se dependesse das emoções, dos sentimentos, você entrava num buraco. Não. Eu estou numa guerra, estou passando por um momento difícil, mas eu estou me mantendo na fé, eu estou me mantendo confiante em Deus. Quer dizer, a força espiritual que você alcançou com Deus faz com que o seu espírito se mantenha forte. Então você consegue lutar com firmeza. Outra coisa é a pessoa se arrastar. E muitos cristãos aí vai à igreja, ora, canta, lê a Bíblia, tal, mas às vezes por dentro estão se arrastando emocionalmente, estão se arrastando em relação aos suas emoções, seus sentimentos, seu psicológico, estão se arrastando. Está vivendo? Aparentemente está. Vai trabalhar de manhã, vai para não sei para onde, cuida da casa, está fazendo tudo. Mas e aí, como é que você está? Por dentro está se arrastando. Todas as vezes a pessoa vai adoecendo, emocionalmente falando. Vai adoecendo emocionalmente, porque não está reanimado em Deus. Vai adoecendo. Muitos cristãos com depressão,
depressão por causa de circunstâncias, não é por causa de um problema orgânico, não é por causa de pecado, não é por causa de demônio. A depressão é porque tem lutas diante deles. E aí desanima, esmorece, desespero, desanima, esmorece. O que faz na obrigação. Na obrigação. Tem que trabalhar? Vai trabalhar. Se a pessoa não for, o que ela fala? Se eu não for, eu perco o emprego, não é assim? Vai trabalhar, mas vai carregando uma tonelada nas costas, não é assim? Sim ou não? Vai cuidar da casa? Vai cuidar da casa, mas a vassoura está pesando uma tonelada. É na verdade. A vassoura está pesando. E vai vivendo assim. Vai fazendo tudo, mas uma tonelada nas costas. Isso não pode permanecer, porque a pessoa também tem um corpo físico. E se o emocional está negativo, dominando e prevalecendo naquelas condições, esse corpo físico, ele vai também responder negativamente. Às vezes a pessoa desenvolve doenças, né, físicas, por causa de um problema emocional. Então, o que se tem que fazer? Diferentemente das pessoas incrédulas. As pessoas incrédulas estão numa situação muito difícil, porque a tendência é o incrédulo, ele vai adoecendo emocionalmente. Se ele vai num psicólogo, psiquiatra, tome-lhe remédio para dopar, e vai dopando, e vai dopando, e vai dopando, e vai dopando. Então tem gente vivendo dopado por aí, ou não é verdade? Sim ou não? E cada mês, cada ano, o médico diz, era, sei lá, 10 miligramas, agora eu vou te passar um de 20, agora um de 30, agora um de 50, agora um de 100. Agora o de 100 não resolve mais, toma um de 200. E não é assim que tem sido a vida de muita gente, sim ou não? Verdade. Então é muito importante que o cristão entenda isso. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Temos que cuidar do corpo físico. Não é só cuidar da estética, da aparência, cuidar do corpo físico. Se você mandar ver, como muitos fazem, eu vou mandar ver no refrigerante, tome-lhe uma garrafa hoje, outra amanhã, tá, tudo bem, mas vai dar um resultado depois, vai ou não vai? Vai dar um resultado. Às vezes a pessoa se cuida e até pode adoecer, isso pode acontecer. Cuida. Sua alimentação, o que come, o seu corpo descansa, pode até adoecer? Pode. Às vezes um atleta adoece. Mas você tem que cuidar do seu corpo, é preciso descansar. Você não dorme direito, dorme pouco, dorme tarde pra caramba, acorda cedo, dorme tarde, vai dar um resultado depois. Eu tenho que cuidar de um corpo físico, claro. Esse corpo é uma habitação da alma e do espírito. Tem que cuidar da sua alma, claro, tem que cuidar da sua alma. E cuidar do seu espírito, acima de tudo. Para que você possa, quando enfrentar lutas, você consiga rapidamente se reanimar em Deus. Enfrentei uma luta aqui, o desânimo quis tomar conta, tristeza, angústia, o medo, vontade de desistir, vontade de desanimar, vontade de fugir, vontade de correr. A alma está igual o salmista, né? Porque você está perturbada dentro de mim. Mas você consegue rapidamente se reanimar em Deus. Não me reanimei. Como se reanimou? É a força do Espírito que fez se levantar, porque é no Espírito que Deus comunica. Amém? Deu para entender, sim ou não? Entenderam mesmo? Ou é só para acabar cedo? Então vamos orar
vamos participar da Santa Ceia. Quando terminar, no finalzinho, você leva um resumo, você lê com calma em casa esses dois assuntos, tá bom? Fique de pé, por favor. Tá calor? Não? Pô, será que só eu sinto calor aqui? Não é possível. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos em frente, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Ensina a Deus como ouvir o teu chamado. Como ouvir o teu chamado. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Não quero ter alguns minutos com você. Me deixa ser para sempre o teu bem querer. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quero entregar, seguir os passos teus. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Peça o Espírito Santo para te iluminar, a fim de que você compreenda no seu espírito, acima de tudo que ouvimos aqui. Abençoe essas pessoas, Senhor. Está escrito que se alguém quiser sabedoria, deve pedir que do alto venha. Então eu peço de sabedoria para eles, para que eles entendam que devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, e que o nosso espírito, em comunhão com o teu espírito, é que deve controlar a nossa alma e o nosso corpo, e que enquanto estivermos neste mundo, estaremos diante de lutas, de adversidade. Mesmo que o Senhor realize grandes milagres e sejamos abençoados, mas esse mundo é de lutas, de aflições. Mas nós podemos enfrentar com bom ânimo, como disse Jesus, e não derrotados, caídos, prostrados por dentro. Abençoe a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, e aqueles que participarem com o coração limpo, dignamente, sejam abençoados por ti. Diga em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir a ceia. É claro que na hora da Santa Ceia você é que tem que decidir se você vai participar ou não. O pastor não pode dizer você pega, você não pega, não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a pessoa tem que fazer uma análise do seu coração. A ceia foi instituída por Jesus para ser participada por aqueles que fazem parte da sua igreja. Entreguei minha vida, fui batizado nas águas, estou vivendo a palavra de Deus, não sou perfeito. Então, além disso, a pessoa na hora da Santa Ceia tem que examinar, está coração limpo, consciência pura. Se não estava, orou, confessou, se arrependeu, tem certeza do perdão, vou participar. Não me arrependi, não. Então não faça de qualquer maneira, tá bom? Eles vão servir, por favor, você permaneça sentado, sentada, depois nós vamos consagrar, tá bom? Quem vai participar, pegue o pão, o cálice. Criança não participa de Santa Ceia, não pode participar, tá bom? Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviverei.
posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu Fique em pé, feche os olhos. amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Feche os olhos e cante. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Novamente posso adorar Em espírito e espírito em verdade. declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Feche os olhos, agradeça a Ele de todo o coração, porque este é um momento especial, é um momento de nos alimentarmos do corpo e do sangue dele, simbolizados pelo pão e o cálice. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós te glorificamos. O Senhor venceu o mundo, o pecado, o diabo, a morte. O Senhor venceu todas as coisas e ressuscitou poderosamente. E depois de alguns dias foi assunto aos céus, e lá está sentado à direita do Deus Pai, glorificado, cheio de poder. Mas se faz presente em nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque tu nos tiraste das trevas, Senhor. Não podemos esquecer que caminhávamos dominados pelas trevas e não havia, humanamente falando, chance para nós. Caminhávamos em direção à condenação eterna, mas o Senhor veio, entregou-se por nós. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, mas tu destes a vida por nós, morreste por nós e nos trouxe perdão, salvação. E aqui estamos
ainda que em um mundo de trevas, mas andando na luz. Tu disseste: aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Aleluia. O mundo é de trevas, mas porque o seguimos, estamos na luz, temos a luz da vida e temos a esperança, a garantia de futuramente estarmos e passarmos a eternidade na tua presença, porque morreste por nós, cancelaste o escrito de dívida que constava contra nós, destruíste o muro da inimizade que havia entre nós e Deus, e nos trouxeste salvação. Te amamos, te adoramos. Levantamos este pedacinho de pão e pedimos para que o Senhor venha consagrar, abençoar, para que ele seja símbolo do teu corpo, e assim como os discípulos comeram daquele pão que o Senhor abençoou, e abençoados foram, que também sejamos, Senhor, porque o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. Abençoe e santifica, e que ele nos traga vida espiritual, e os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão que é um símbolo do corpo de Jesus. Alimente-se deste pão. Ele simboliza o corpo de Jesus. Ele está abençoado, e por isso o nosso espírito, que é a parte mais nobre do nosso ser, recebe vida. Jesus disse: a vida que eu darei por este mundo é a minha carne. O corpo dele trouxe vida, e vida espiritual para nós. Aleluia. Nós te amamos, nós te glorificamos. Que este cálice, Senhor, seja santificado e abençoado, e quando dele bebermos, Senhor, estejamos bebendo de algo que simboliza o teu sangue, o sangue que constituiu a mais importante aliança de todas que o Senhor fez com o homem. Oh, nós te pedimos, santifica. Assim como o Senhor um dia tomou o cálice, abençoou, deu graças e disse aos discípulos: bebei dele, isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. E eles beberam. Também para fazer memória de ti, nós queremos fazer memória de ti até que tu venhas, e que este cálice nos traga vida, força espiritual, que o nosso espírito seja fortalecido pelo teu sangue, e que façamos memória de ti até que tu venhas, que a nossa vida, Senhor, esteja voltada para te servir e te agradar, e que os que creem digam: assim seja. Beba agora do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Erga as mãos aos céus, agradeçam. Ele deu a vida por nós, ele foi, mas ele voltará. Ele venceu todas as coisas. Aleluia.
mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra fé. Erga as suas mãos e cante novamente. Eu posso adorar. Novamente posso adorar. Em espírito e em Em verdade. espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor A Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Aleluia. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Aleluia. Novamente eu posso adorar. Em espírito e em verdade. Espírito e verdade. Declarar de novo meu amor. Declarar de novo meu amor A Jesus. a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Diga, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus.